Vamos dar as boas-vindas a cada pessoa presente conosco aqui no início de mais um encontro do nosso ciclo aberto à ESAP. A ESAP, que significa Avaliação de Ecoeficiência e Sustentabilidade aplicada a projetos. Aproveitamos também dar as boas-vindas a cada pessoa que tem a oportunidade de assistir a parte gravada desse encontro em algum outro momento. Meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG e também do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. É importante destacar que o Ciclo Aberto à ESAP é um projeto de extensão universitária, uma ação voluntária de todos nós envolvidos, que nasceu como uma espécie de desdobramento de uma disciplina de mesmo nome, a ESAP, que eu venho oferecendo na pós-graduação há alguns anos. Em tela, vocês podem visualizar os principais objetivos desse nosso encontro. Então, o Ciclo Aberto à ESAP se revela como um espaço aberto de diálogo da universidade com todos os demais setores da sociedade e procuramos difundir essas temáticas ligadas à sustentabilidade nos mais diferentes cenários, bem como propiciar também a formação de estudantes das diversas regiões do Brasil. E, por fim, um outro propósito nosso é produzir conteúdo audiovisual original atualizado, pois as partes gravadas dos encontros são disponibilizadas no nosso canal do YouTube. A equipe responsável, né, que dá suporte na organização e na divulgação desse nosso ciclo de encontros. Então, podemos destacar o professor Fábio Bianchetti, do Cefet Minas, que participa conosco desde o início e está sempre presente quando possível. Igualmente, destacando aqui o professor Lindomar Gonçalves, da Unifei, que é a Federal de Itajubá, presente conosco ao longo de todos esses anos, na quase totalidade dos encontros, então a gente agradece muito. E, claro, podemos citar, não é, a participação de alunas e alunos também da graduação e da pós-graduação aqui na UFMG, bem como o apoio de duas ONGs, uma delas a Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, na pessoa do Gilson de Lima, e o Nelson Pedroso, que é bastante conhecido de todos nós aqui, muito comumente ele está presente nos encontros da GDS, que é a Associação Global para Desenvolvimento Sustentável. Pois então, a cada mês nós procuramos receber diferentes profissionais dos mais diversos campos do conhecimento, sejam profissionais da academia, sejam de empresas públicas ou privadas, profissionais liberais, profissionais ligados ao terceiro setor, organizações não governamentais, de diversas regiões do Brasil. É, no encontro passado, por exceção, né, justamente foi um encontro de setembro, nessa época aqui de setembro para outubro, o projeto completa aniversário, né? Então nós completamos o aniversário de 3 anos e procuramos, então, por exceção, trazer um pouco de uma experiência nossa, né, em pesquisa ligada, né, a esse tema de aplicação de membranas recicladas de baixo custo, aplicadas no tratamento de água, né, em sistemas associados com energia solar fotovoltaica. Então, vale a pena conferir quem tiver interesse nessa temática. Contamos com a apresentação de duas doutorandas aqui do nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, ou seja, né, o vídeo está disponibilizado em nosso canal do YouTube. Como de costume, antecipamos a cada mês, né, o tema e o convidado do encontro do mês seguinte. Então, todos e todas, desde já, convidados a participar do encontro do mês de novembro, que vai ocorrer no dia 20, com o professor Diego Medeiros, da Universidade Federal do Maranhão, trazendo esse tema, avaliação de ciclo de vida, ACV, em apoio à inovação sustentável. O professor Diego atua justamente na área ambiental, com grande experiência, justamente na aplicação da ferramenta ACV. Esse tema de estudos de caso envolvendo a CV são um dos temas que costumam ser mais solicitados pelo público, né, que participa aqui desse nosso ciclo de encontros. Então, vale conferir, esperamos por todos no encontro de novembro.
Rapidamente, alguns e-mails, né, algumas mensagens, melhor dizendo, de caráter institucional. Encontra-se aberto o processo seletivo para candidatos de mestrado e doutorado, nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, aqui da Escola de Engenharia da UFMG, o edital 2025, que recebe inscrições até o final do mês de outubro. Divulgamos com muita satisfação um evento que já chega à sua 7ª edição, que é o Workshop de Tecnologias Limpas, em parceria com a 5ª Jornada de Tecnologias Limpas, um evento que nasceu em 2018 aqui na Escola de Engenharia da UFMG. O evento de 2024 ocorrerá nos dias 11 a 13 de novembro. Submissão de trabalhos já foi encerrada, mas todos e todas convidados a participar em um evento isento de taxa de inscrição, que vai ocorrer em modalidade online, então com a presença aí de pessoas do Brasil todo, e justamente esse evento, ele trata de 4 linhas temáticas, sendo elas água, energia, materiais e aproveitamento de subprodutos, bem como o tema de cidades mais sustentáveis. Então, vale a pena acompanhar e conhecer a nossa programação, com mesas redondas e sessões técnicas de apresentação de trabalhos. Por fim, mais uma divulgação, um evento híbrido que ocorrerá no dia 5 de dezembro próximo, que é o Simpósio de Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, uma iniciativa de alunas e alunos aqui do nosso programa, que teremos esse importante tema em discussão, desastres naturais no contexto de Minas Gerais. Contaremos com profissionais externos, não é, ao UFMG, bem como com experiências de pesquisas e trabalhos de docentes aqui do nosso programa. Então, é uma alegria, né, a gente realmente dá pleno apoio a essa iniciativa de mestrandos e doutorandos do nosso programa. Gratuitamente também a participação, tá? Evento híbrido, como eu comentei. Finalmente, conforme bastante divulgado, temos como tema central para o nosso encontro do mês de outubro arborização urbana, a experiência do projeto Virada Ambiental. Então, contamos com nossos convidados especiais, o professor Emiliano Lobo de Godoy, da Universidade Federal de Goiás. É uma grande alegria, professor Emiliano, contar com a sua participação, com a sua presença. Você que vem coordenando há tantos anos o projeto Virada Ambiental, que nasceu em Goiás e se ampliou, né, para praticamente todas as regiões do Brasil, um profissional com uma trajetória admirável na área ambiental. Igualmente, como comentarista, convidada, a professora Thalita Silva, colega nossa do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos aqui da UFMG. O departamento é um departamento irmão do DESA, que é o departamento ao qual eu participo, e também compõe, né, o programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Thalita, claro que quando eu passar a palavra para você, fique à vontade de fazer sua breve autoapresentação, né? E o professor Emiliano, tivemos a oportunidade de fazer a divulgação, né, do mini currículo seu nas divulgações, né, do nosso encontro, mas igualmente fique à vontade também de fazer uma breve autoapresentação no momento que eu passar a palavra para você. Principalmente para quem está participando do encontro pela primeira vez, estamos nesse breve momento de abertura, de saudações a todos presentes online conosco e aos que estão acompanhando, né, a gravação desse encontro numa outra ocasião. Na sequência, passaremos a palavra para o professor Emiliano como palestrante, que terá aí um tempo de 30 a 40 minutos no máximo para fazer a sua explanação sem interrupções. Na sequência, eu vou passar a palavra para a professora Thalita como comentarista, que terá um tempo em torno de 10 minutos. Finalizar essa primeira parte do encontro, cessaremos a gravação e, de modo intencional, ficaremos totalmente à vontade na segunda parte do encontro, que é igualmente importante, não gravado, ficaremos à vontade para interação com o público, com perguntas, contribuições, das mais diversas. Então, a ideia é que tenhamos um momento de bate-papo na segunda parte do nosso encontro, e ao final, né, eu procuro fazer uma brevíssima síntese e fechamento do encontro.
quem acompanha o nosso ciclo aberto, AISAP, sabe que há muitos anos eu venho utilizando, né, essa letra do alfabeto grego, que é amplamente utilizada como símbolo do infinito, que é um convite, né? Nós estamos aqui com um grande desafio de inteireza de presença, de qualidade de presença, de concentração, que estejamos então atentos no aqui, no agora, o momento presente, procurando evitar que nossos pensamentos possam divagar, ora para o passado, ora para o futuro, e possamos desfrutar desse nosso encontro aqui para discutir sobre um tema tão importante como a arborização urbana e, no caso, né, a experiência do projeto Virada Ambiental. Eu finalizo o compartilhamento da minha tela nesse momento e passo a palavra, então, para o professor Emiliano. Fique à vontade, Emiliano, de compartilhar a sua tela e fazer o uso da palavra. Mais uma vez agradecido. Bom, muito obrigado, professor Eduardo. Assim, um privilégio imenso para mim estar aqui com vocês. É uma possibilidade de fortalecer ainda mais essa parceria que a gente está trabalhando, né? Tem trabalhado já há algum tempo com a Universidade Federal de Minas Gerais e as outras universidades de Minas que compõem esse projeto da virada ambiental hoje, né? Cumprimentar aqui a professora Thalita, que é a nossa coordenadora da virada ambiental em Minas Gerais, professor Lindomar e professor Fábio, que também estão na coordenação desse programa tão bacana, que é o Ciclo Aberto, a ESAP, e aí também parabenizar por um projeto tão interessante, brilhante e necessário, né, que é dar voz palpável para a população como um todo, do que se faz dentro da academia. Então, fico muito feliz por isso tudo. E, além disso, o meu laço fortíssimo com Minas, né? Porque a minha graduação e mestrado foram na Universidade Federal de Viçosa. Então, eu tenho uma verdadeira paixão por Minas, os meus passeios são em Minas, né? As minhas saídas sempre são para Minas, então ver esse projeto sendo replicado em Minas é um grande desejo e sonho. Então, muito obrigado por toda essa oportunidade, professor Eduardo. Eu vou compartilhar, então, aqui a apresentação que eu fiz para clarear um pouco o que se trata esse projeto da virada ambiental, e, a partir daí, a gente vai desenhando como que isso pode realmente ser acolhido e implementado em cada município de Minas, e, no momento oportuno, a gente poder discutir detalhadamente como que essa experiência vem sendo executada. Eu vou fazer esse compartilhamento aqui. Vocês só me ajudem a dizer se está tudo ok. Tela compartilhada, Emiliano, modo de apresentação, tudo certinho, pode seguir em frente, agradecido. Pronto, ótimo. Obrigado, professor Eduardo. Eu não estou vendo vocês, aí qualquer observação também é só me chamar aqui. Bom, então, essa apresentação da virada ambiental, essa aqui é uma que, inclusive, vai ficar disponível para vocês, e, porventura, qualquer município que tiver interesse em ter essa apresentação, para até internalizar um pouco mais esse projeto, está absolutamente à disposição, ou seja, é uma apresentação não só para vocês, mas para que a gente construa essa apresentação juntos, né? Então, o que trata aqui aí um pouco da história da virada ambiental na Universidade Federal de Goiás existe um programa que eu também coordeno que chama-se UFG Sustentável. É um projeto que tem algumas frentes de mobilidade, de construções sustentáveis, de educação ambiental, e uma delas é também o objetivo de fazer o inventário das emissões de carbono da universidade. E isso muito atrelado ao que foi discutido na COP21, em 2015, em Paris. Então, a gente tinha um desejo de tentar neutralizar
e compensar ao máximo as emissões de gás de efeito estufa emitidos pela universidade, em seus 3 campos. A UFG tem um campus em Goiânia, são 2 campos em Goiânia e um outro na cidade de Aparecida de Goiânia, que fica muito próximo à capital, mas são 3 campos bastante grandes. Então, a gente fez, em 2019, um inventário das emissões de carbono da universidade, e com isso a gente pensou nos locais de plantio, né? Como que a gente poderia compensar na expectativa na necessidade de se plantar 732 árvores para compensar o carbono emitido. Com isso, a gente arredondou para 1.000 árvores. Uma decisão interna nossa, vamos arredondar isso para 1.000 e vamos plantar 1.000. E aí, imediatamente, a gente pensou, se a UFG vai plantar 1.000 árvores, por que não convidar também o município de Goiânia, onde fica a UFG, para também plantar 1.000 árvores? E aí, por que não chamar os municípios da região metropolitana de Goiânia para plantar 1.000 árvores? E por que não chamar os municípios da bacia hidrográfica que abastece Goiânia para plantar 1.000 árvores? E aí, em 2019, a gente já começou a buscar parcerias para que esse plantio não fosse feito apenas dentro da UFG. E aí a nossa expectativa, essa sequência de fotos de setas que tem aqui, a partir do UFG Sustentável, a gente, no viveiro da UFG, começou a disponibilizar mudas e o apoio técnico para quem quisesse plantar e estabelecer parcerias. Com isso, surgiu o projeto Virada Ambiental em 2019. Ou seja, ele é um filho, né, um filhote desse programa maior que se chama UFG Sustentável. E todo esse projeto, e quase tudo que norteia as atividades dentro do programa UFG Sustentável, são baseadas aqui, né, nessas diretrizes dos ODS. E, em particular, nesses ODS que vão estar aqui em destaque. O primeiro deles, o ODS 6, que trata de água limpa e saneamento. O ODS 13, em relação ao combate às mudanças climáticas. O 14, vida debaixo d'água. O 15, vida sobre a terra. E, principalmente, o 17, que são as parcerias. A essência da virada ambiental são as parcerias. Então, esse era a nossa primeira diretriz, era fazer algo que dialogasse com as diretrizes globais dos ODS, mas usando a máxima da área ambiental, que a gente repete muito, que é pensar globalmente e agir localmente. Então, como que a gente pode dar a nossa colaboração em nível local dentro desses ODS? E aí a gente tentou encaixar as ações da virada ambiental dentro desses 5 objetivos aqui estabelecidos pela ONU de maneira bem clara. E aí consolidou-se isso, ou seja, a virada ambiental, para ser um projeto maior do que a gente imaginava inicialmente, que era só plantar árvores dentro da universidade, ela precisaria de parcerias. E desde o início, desde 2019, o que a gente buscou foi parceria para ter, de fato, essa virada ambiental. E aí cabe também a necessidade de se explicar um pouco essa nomenclatura, virada ambiental. Ao longo do tempo, e aí, vendo tantos recados, tantos alertas que a ciência dá em relação à questão ambiental, isso tem que ser traduzido em ações. Ou seja, a questão ambiental ela tem que parar de ser debatida e começar a ser executada de maneira eficaz, começar a ter resultados práticos. E, para isso, é muito necessário que a gente tenha soluções simples. E a virada ambiental ela é acomodada em soluções muito simples. Então, quando a gente pensou nesse plantio de 1.000 árvores, é porque é um número que não é grande nem é pequeno, mas que tem um pano de fundo, a sensibilização ambiental. Então, mais do que o plantio de árvores, o que a gente quer é tocar a comunidade para que tenha, de fato, uma virada no seu comportamento ambiental. Esse que é o grande foco, né, do nosso trabalho. E desde 2019, a gente vem tendo
bons resultados. A virada ambiental já começou com um tamanho grande por conta dessas parcerias, e eu vou mostrar aqui para vocês o tamanho que a virada acabou ficando, que é um projeto, como o professor Eduardo colocou na abertura, um projeto que era sem grandes expectativas e foi crescendo, foi se avolumando, e hoje está um projeto bastante grande em termos de impacto e em termos geográficos também. No estado de Goiás, hoje a gente está presente em 84% dos municípios do estado. A virada ambiental está presente em 17 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Já foram plantadas 2 milhões e 500 mil mudas ao longo desses 5 anos da virada ambiental. Cerca de 1.800 hectares plantados, efetivamente plantados e manejados. E uma outra frente que a gente abriu na virada ambiental, que era um desejo desde o início, ano passado, a gente começou um programa de capacitação de servidores públicos municipais, porque sempre a gente observa a necessidade e a carência que os poderes públicos municipais têm de informação. E a informação ela não pode ser gerada dentro da universidade e ficar parada, internalizada na universidade. Ela, obviamente, ela tem que ser gerada e disseminada. E aí vem a necessidade das parcerias. Então, desde o primeiro ano, a virada ambiental estabeleceu uma parceria muito forte com Emater, com o órgão de abastecimento público, com a Assembleia Legislativa, com as associações de apoio aos municípios. No caso do Estado de Goiás, nós temos duas, que é a Associação Goiana dos Municípios e a Federação Goiana dos Municípios. Sabendo, ciente da necessidade desse apoio para alavancar essas ações. E diversos outros parceiros também, naturalmente, em especial em nível local, para viabilizar essas atividades. Aqui são algumas fotos ao longo da nossa história. Aqui é o primeiro lançamento, e a gente já fez, o primeiro ano, né, da virada ambiental, e a gente já fez por uma questão estratégica dentro da Assembleia Legislativa do Estado. E já teve um peso muito grande, a gente conseguiu uma parceria muito grande com a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado. E o presidente da Comissão de Meio Ambiente da época já incorporou o projeto Virada Ambiental como uma ação de Estado, né, coordenada pela universidade, porém, uma ação que deveria virar efetivamente uma política pública. E aí, aqui está essa parte do lançamento, na Assembleia Legislativa. No ano de 2020 e 2021, por conta da pandemia, a gente teve as atividades, o lançamento, feito de maneira remota, tá? Tanto no ano de 2020 e 2021. Mas isso não comprometeu, e foi uma grande surpresa para a gente, a participação dos municípios. Eu vou mostrar para vocês o número de municípios de cada ano. Em 2022, felizmente, a gente voltou a ter os encontros presenciais. E aqui já é o lançamento da virada ambiental dentro do escritório principal da Emater, que fica no estado de no município de Goiânia, né? Emater Goiás. Então, já foi esse lançamento. E no ano passado, voltou a ter um grande lançamento no prédio, né? No auditório da Assembleia Legislativa do Estado. O lançamento da virada ambiental, o lançamento anual da virada ambiental, sempre é próximo do dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é, obviamente, proposital para que já tenha uma mídia voluntária, e já tenha uma mídia espontânea, já trabalhando esse tema. Então, a gente sempre procura jogar próximo a esse tema. E nesse ano de 2024, o lançamento foi no órgão de abastecimento público de Goiás, que é a empresa que se chama Saniago. E foi num lugar muito estratégico para a gente. O lançamento foi na estação de tratamento de água, chamada Mauro Borges, que abastece 55% da região metropolitana de Goiânia. Então, foi um local muito importante em termos de resgate e discussão sobre a necessidade de se trabalhar o florestamento, o plantio de árvores, em especial nas áreas de preservação permanente, no entorno de nascentes e ao longo dos cursos d'água.
né? Mas tudo que é o conceito do Código Florestal, de topo de morro, de áreas com inclinação acima de 45%, as margens dos rios e ao entorno das nascentes, são o nosso foco. E dentro disso, a gente também prioriza o plantio em áreas de abastecimento público, porque o nosso principal desafio é manter uma água em qualidade e quantidade adequada, né? O entendimento do conceito de bacia hidrográfica, entendendo que quem está a jusante de um município precisa também receber uma água com qualidade e quantidade adequada, e a gente sabe o papel estratégico que o Estado de Goiás tem em relação a isso. Afinal, o Estado é conhecido como o berço das águas. Nós temos aqui no Estado de Goiás nascentes que vão para a Bacia do São Francisco, para a Bacia Amazônica e para a Bacia do Prata. Então, somos um grande divisor de águas. Então, esse papel de gestão de recursos hídricos no Estado de Goiás é bastante importante. E a virada ambiental tem esse potencial de resgatar os serviços ecossistêmicos dessas árvores, né, dessa vegetação, nas áreas de preservação permanente. E aí, o que é esse grande propósito? Qual que é o grande pano de fundo da virada ambiental? É uma ação de mobilização e sensibilização, capacitação da sociedade para a conservação de recursos naturais. O que começou como objetivo de plantio de árvore deixou de ser exatamente plantio de árvore. Alguns municípios, a gente faz trabalhos por ter alguma limitação de plantio de mudas e tal, a gente faz ações de sensibilização ambiental. Então, além do plantio de árvores, hoje o projeto Virada Ambiental ele incorpora uma série de outras atividades. São palestras ambientais, são corridas de rua que têm como motivação a conservação ambiental, passeios ciclísticos onde se fazem plantios de árvores ou então alguma palestra em relação à questão ambiental, algum evento junto às escolas e filmes ambientais. Então, tem todo um escopo em que a gente consegue, de certa maneira, tratar da questão ambiental no momento em que a gente faz toda a mobilização para todos os municípios trabalharem juntos, que é no dia 22 de novembro, para que todos os municípios, de alguma maneira, parem ali naquele dia e façam alguma coisa para remeter à questão ambiental. É importante dizer também que esse plantio, no dia 22 de novembro, ele foi escolhido por ser uma época adequada ao plantio de árvores no centro-sul do país, na região centro-oeste para o sul do país. Na região nordeste, o plantio é feito em outra época. Então, os municípios, né, os estados que participam da virada ambiental, que estão localizados na região nordeste ou na região norte, a gente tem um outro cronograma e tem ações ambientais que não são o plantio no dia 22 de novembro. Aqui são algumas fotos em que mostram algumas ações dessa. Então, o projeto é feito com programas de educação ambiental e esse plantio nos municípios parceiros. Ao longo do ano, a gente vai estabelecendo uma dinâmica de divulgar a virada ambiental e o termo de adesão da virada. O município, quando faz a adesão à virada ambiental, a gente imediatamente estabelece um contato com eles para saber quais são as eventuais demandas desses municípios. Se eles precisam ou não das mudas, muitas vezes não precisam. Se eles precisam de um apoio técnico para o plantio ou para a ação de educação ambiental, a gente consegue fornecer algumas palestras, alguns apoios junto às entidades locais. E aí, em uma reunião que a gente fez hoje mais cedo, né, eu estava falando sobre isso, a coordenação da virada ambiental ela tem muito mais um papel estratégico do que operacional. A partir do momento que a gente tem a demanda local, a gente busca as parcerias locais que podem viabilizar e sanar as possíveis deficiências daquela região para a gente atingir o objetivo que a gente traçou junto à Prefeitura Municipal. Aqui tem uma foto embaixo também de um grupo escrito aqui, ó, Virada Ambiental, orgulho de fazer parte desse projeto. É uma empresa goiana que chama-se Saga Motos, em que desde o ano de 2019, e eu dou esse destaque, porque é uma empresa que serve como inspiração
para os outros estados, no seguinte sentido: é uma empresa que vende motos, barcos, né, barcos, canoas e motor de popa. E a cada barco, a cada moto e a cada motor de popa que eles vendem, eles doam uma muda para ser plantada em algum município. Da mesma maneira, esse grupo de pedal, que está aqui do lado, eles fazem um cálculo da emissão de carbonos dos passeios e eventos que eles fazem. É um grupo de pedal que tem em Inhumas, no estado de Goiás, um município que chama-se Inhumas, e aí se faz o inventário e se faz o plantio. Com isso, a gente consegue, movimentando essa grande máquina de produção de mudas. Porque, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de 2.500.000 mudas plantadas, tendo um custo aí por baixo de R$ 10 por muda, são 25 milhões de reais em mudas. Ou seja, olha o tamanho que vira esse projeto quando a gente fala financeiramente desse projeto, e um projeto de extensão que não tem recurso. Ou seja, só a parceria possibilita chegar a esse resultado. Aqui é onde se pergunta onde são os plantios. São áreas indicadas principalmente pelas prefeituras municipais, que sabem, obviamente, eu comento muito, problema ambiental acontece no município, não é nem no Estado e nem na União. Quem conhece os problemas ambientais de uma região é quem está na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Por isso, nosso aplauso, nosso respeito e nossa total motivação em ombrear e estar junto das secretarias municipais de meio ambiente. Eles que, de fato, são os grandes parceiros para viabilizar qualquer ação para mudar o quadro ambiental do país. Na minha opinião, começa-se com fortalecimento do poder público local. E a Emater? A Emater, em todos os estados, é uma instituição que alavanca e viabiliza o apoio técnico a esses plantios, não só para a escolha de área, como também uma fase fundamental, naturalmente, que é o pós-plantio, né, o acompanhamento dessas mudas. E também a gente usa um outro critério de apoiar que esses plantios sejam nas bacias de captação de abastecimento público. E aqui nisso aqui o que já foi feito. Aqui são os números. A gente, em 2019, imagina, a gente começou, seria só a Universidade Federal de Goiás, e a gente começou com 145 municípios. No ano de 2020, a gente chegou a 162 municípios, esse número foi para 168 em 2021, 2022 e 2023 foram para 206 municípios goianos. Isso aqui se refere ao estado de Goiás. Em termos, aqui é o mapa dos municípios goianos, o mapa dos municípios que aderiram são esses em verde, então a gente tem quase a totalidade dos municípios goianos. Esse aqui é o mapa do Brasil, em que a gente tem os parceiros nos outros estados, ou seja, um projeto começando dentro da universidade, hoje está em 17 estados brasileiros, em 256 diferentes municípios, fora do estado de Goiás. Então, assim, é um impacto geográfico muito grande. A virada ambiental hoje, ela em termos de abrangência geográfica, é o maior projeto de extensão de qualquer universidade brasileira. Ele é maior do que o projeto Rondon em termos de área atingida. Então, é uma dinâmica muito grande que se atingiu nesse projeto, e a expectativa e a motivação enorme, a satisfação dessa reunião de hoje, dessa apresentação de hoje, é realmente esse destaque do Estado de Minas Gerais ser o primeiro parceiro em termos de universidade federal. Então, a nossa expectativa é que esse modelo que está se fazendo entre a UFG e a UFMG e as demais universidades mineiras e institutos federais de Minas, é que esse modelo se reaplique nos outros estados para consolidar uma ação dessa como política de Estado e não política de governo, algo que se perpetue, né, efetivamente. E nas capacitações que eu comentei com vocês, que a gente iniciou no ano passado, são capacitações que são feitas de modelo híbrido. Então, tem as pessoas, né, presencialmente, mas ele é transmitido pelo YouTube no canal da Assembleia Legislativa do Estado, que nos dá um apoio enorme nesse projeto. Foi um projeto que, desde o primeiro minuto,
foi acolhido por todas as instituições parceiras, e, em especial, a Assembleia Legislativa, por meio da sua Comissão de Meio Ambiente, em que pegou esse projeto e disponibiliza toda a estrutura para a gente fazer esses cursos. Então, o primeiro curso foi dado foi em agosto do ano passado, em que a gente tratou de políticas públicas ambientais municipais. Depois a gente falou de licenciamento ambiental, outorga de direito de uso das águas, né, dos recursos hídricos, gestão de resíduos, sustentabilidade no setor público, mudanças climáticas, produção de mudas em viveiros florestais, encerramento dos lixões, e a gente vai ter um ainda nesse ano, que é meio ambiente e saúde. Então, foram capacitações muito interessantes que todos os municípios, em qualquer parte do país, tiveram a possibilidade de participar, inclusive fazendo perguntas de maneira remota. E os municípios que tiveram condições de vir, naturalmente, vieram ao auditório da Assembleia e passaram um dia conosco debatendo esses temas. Os cursos começam às 9 horas da manhã e terminam às 17 horas. Tem 1 hora o intervalo de almoço. E aqui algumas fotos de plantios. Então, diversas cidades, são cidades em diversos estados brasileiros que as pessoas nos mandam, né? Então, são várias fotos. Aqui também tem um destaque de passeio ciclístico. A gente tem um entendimento muito forte que o esporte saudável tem uma relação muito grande com a questão ambiental. Então, a gente tem parceria com vários equipes, né? Pessoas, grupos de pedal e de corrida de rua. A gente tem muitos grupos que participam desses eventos. Aqui é aquele exemplo que eu comentei da Saga Moto, do plantio, que desde 2019 nos doa em torno de 400 mudas por mês para fazer o plantio. Aqui uma parceria bastante interessante que foi feita ano passado, junto com o Sindposto do estado de Goiás, que é o Sindicato dos Postos de Gasolina, e aí cada posto que aderiu ao projeto doou 500 mudas para o projeto, e aí o posto de gasolina é uma parceria muito estratégica, porque, por conta da emissão de carbono, tem uma responsabilidade enorme nessa questão de mudanças climáticas, e, por outro lado, tem uma capilaridade muito grande. Tem posto de gasolina em todos os municípios brasileiros. Então, se esse modelo der certo no estado de Goiás, a expectativa também é de replicar isso nos outros estados, em que os postos façam a doação e isso viabiliza as mudas em cada município. E a gente tem tido bastante sucesso com o sindicato de posto aqui em Goiás. Aqui, um e-mail que nos chamou muita atenção, que é um e-mail de Minas Gerais, do município de Barra Longa. Esse ano, a gente está ainda em tratativas aí com o município de Barra Longa, mas Barra Longa é um município mineiro que eu particularmente, eu não conhecia o município de Barra Longa, e recebemos um e-mail aqui colocando toda a dificuldade que eles passaram por conta do acidente de Mariana e se colocando como parceiros da virada ambiental. Esse e-mail nos sensibilizou e nos motivou muito, vendo o tamanho que a virada ambiental realmente estava atingindo, de municípios que estrategicamente, ambientalmente, são muito importantes e que a gente nem tinha contato, nem sabia desses municípios. Então, isso mostrou a força que tem um projeto de extensão e a motivação que nos dá a continuar nesse caminho, né, de fortalecer ações de extensão, como é o caso da virada ambiental. Os desafios que a gente tem hoje, que a gente nos coloca sempre, no caso de Goiás, a gente tem sempre esse objetivo de atingir 100% dos municípios, atingir pelo menos um município em cada estado do país, essa é a nossa meta em relação a 2024, e aí a gente tem um parceiro muito importante para atingir isso, que é a Comissão Nacional de Municípios, CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que é um parceiro também desde o primeiro momento, que está nos apoiando e divulgando nos outros estados, para que a gente tente chegar a essa meta que a gente tem aqui. Capacitar cada vez mais, de uma maneira muito eficaz, né, com bom resultado, os gestores ambientais locais, e agregar o maior número de escolas, associações, empresas privadas e tudo mais, para que essa virada seja não só no setor público, né, no setor acadêmico, mas que a gente possa realmente ter uma mudança de conduta, uma discussão ambiental de maneira ampliada,
e entender que a gente só vai realmente ter um meio ambiente um pouco mais equilibrado se todos participarem disso. É absolutamente impossível e inviável que um projeto ambiental tenha. Emiliano, parece que ocorreu algum imprevisto, né, de conexão com o professor Emiliano. Vamos ver se ele consegue resgatar aqui a conexão. Estava praticamente chegando ao final da apresentação. Aliás, comentando, né, imprevistos ocorrem em qualquer evento online, mas realmente, né, Thalita, a gente pode perceber o quanto essa apresentação do professor Emiliano, ela é completa, né, trazendo aí um histórico, um breve histórico do projeto Virada Ambiental, né, ele retornando aqui a conexão. Oi, Professor professor, Emiliano, está nos ouvindo tivemos bem? aquelas clássicas, né? Sem dúvida, sem problema algum. Parece que você perdeu a conexão rapidamente, não é? Mas fique à vontade de voltar ao compartilhamento da tela para seguir em frente, não é? Aliás, a gente estava aqui apreciando Uhum. positivamente a apresentação. Fique à vontade de voltar a compartilhar a tela, não é? Com todo esse histórico admirável, Obrigado, né, do projeto, né? E muito realmente obrigado. com a experiência aí adquirida nesses anos, né? Chegando a uma abrangência tão grande, né? Mas justamente estava apresentando para a gente esses desafios. Pode seguir à vontade. Tá ótimo, muito obrigado, professor Eduardo. E desculpa aí essa queda de energia aí, já voltando. Então, assim, o que eu estava comentando aqui desse último desafio, que é agregar o maior número, né, de parceiros e empresas, e destacando que é, não nos faltam mais recados da natureza pela necessidade iminente de mudar a postura do uso dos recursos naturais. Né? Temos passado por várias crises ambientais, não só crise hídrica, mas como a questão das queimadas, a questão de grandes problemas de lixo, gestão de resíduos, emissão de gases de efeito estufa, mobilidade urbana, impermeabilização de solo, ou seja, a gente tem uma gama gigantesca aí de questões ambientais que são urgentes e que devem ser tratados de maneira sólida, técnica, e que seja uma discussão que objetive, de fato, não ações de curto prazo, porque as questões ambientais sempre são de médio e longo prazo, que a gente consiga, de fato, instalar um novo modelo de desenvolvimento e, eventualmente, a virada ambiental pode ser uma fonte de inspiração, no sentido de que, com criatividade, boa vontade e parceria, a gente consegue fazer muita coisa. Aqui é a agenda que a gente estabeleceu de 2024, só para vocês saberem o que aconteceu. A gente já fez esses cursos, né, que eu expliquei anteriormente. A gente já fez uma corrida de rua Carbono Zero, que foi no dia 9 de junho, e a gente vai fazer uma outra corrida de rua Carbono Zero, em que toda a inscrição todas essas ações viram mudas para abastecer esses municípios que não têm mudas. No dia 13 de junho passado, a gente teve o lançamento da virada ambiental, aí em comemoração também ao Dia Mundial de Meio Ambiente. A gente fez essas capacitações e agora a nossa grande data, a partir do dia 22 de novembro, o plantio no país como um todo ou ações de educação ambiental, ou seja, não só plantio, como todo e qualquer tipo de ação ambiental a partir de novembro. Os plantios na região Centro-Sul neste mês de novembro e na região Nordeste a partir do mês de fevereiro, março e norte do ano que vem. Aqui é uma foto do pessoal da última reunião que a gente fez da virada ambiental. Essa foto é aqui na cidade de Goiânia. E, por fim, um boné que me deram de presente aí da virada ambiental e que acabou virando uma foto, um logo nosso, essa fotozinha parecendo um bonequinho aí da virada ambiental. Então, é essa o nosso projeto e, mais uma vez, eu reitero
o meu agradecimento e o convite para que todos que realmente tenham algum propósito ambiental nos ajude a pensar como a gente pode ter não só o propósito, e sim uma virada ambiental. Essa é a nossa grande ideia. Professor Então, era isso. Eu Emiliano, vou parar o compartilhamento. agradecemos demais a sua participação nesse nosso encontro, partilhando conosco a experiência do projeto Virada Ambiental, que de fato, né, nasceu de um modo totalmente despretensioso na Universidade Federal de Goiás e vem conquistando, né, toda essa abrangência, não é mesmo, Thalita? Admirável, né? Chegando aonde deve chegar, não é? Nos agentes públicos municipais, não é? Nas prefeituras, com sensibilização e envolvimento da população. Então temos a agradecer e é uma alegria, né? Essa nossa recente parceria de poucos meses, digamos assim. Mas eu vou passar a palavra diretamente para a professora Thalita Silva, colega nossa, né, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos aqui da UFMG, que justamente coordena, né, as ações do projeto Virada Ambiental, agora recentemente pela UFMG. Thalita, fica à vontade, viu? De se auto-apresentar e tecer todos os seus comentários. Agradecido mesmo pela sua presença. Obrigada, Eduardo. Vocês me escutam bem? Sim? Perfeitamente bem. Então, assim, você já me apresentou, Eduardo, já está ótimo, já me senti bem contemplada. E aí eu gostaria de, primeiro, agradecer o convite seu e das demais pessoas que participam da organização desse ciclo aberto, a ESAP. Então, estou muito feliz de estar aqui partilhando esse momento junto com o Emiliano e queria aproveitar também para poder parabenizar você, Eduardo, e também os demais envolvidos, né? Fábio, Lindomar e Nelson, que você mencionou, né? Então, parabenizar pelos 3 anos aí de projeto. Como o Emiliano disse, é uma iniciativa que é muito necessária e muito importante também para nos aproximar, nós que somos parte, né, da comunidade acadêmica, da comunidade não acadêmica, né? E assim, muito importante também para os nossos alunos, né? E para os alunos das outras universidades conhecerem mais sobre esses temas, o que tem sido feito, e também para eles também ter esse contato, né, com essa parte da sociedade que que é não acadêmica, né? Eu aprendi com o Emiliano que assim, né? Todos nós somos sociedade, né? Então, porque às vezes a gente fala sociedade como se fosse algo do qual a gente na universidade não fizesse parte, né? Mas sim, fazemos, né? A diferença, se a gente for para diferenciar, vamos falar em termos acadêmicos e não acadêmicos. Então, eu quero aqui orientar meus comentários no sentido de falar como que foi o envolvimento da UFMG com esse projeto de virada ambiental. Então, tem sido uma caminhada, como eu acabei de falar aqui, né, de muito aprendizado, tenho aprendido muito com o professor Emiliano. E, assim, nós fomos apresentados por um amigo em comum, que é o professor Alexandre Kepper, da UNB. E, bom, imagino que para vocês vai ser fácil entender por que eu resolvi me envolver no projeto e me esforcei para trazer ele aqui para o UFMG, porque quando a gente escuta o Emiliano falando, né, essa animação toda dele é muito contagiante. A hora que ele apresenta o que é o projeto, que já deu como fruto lá em Goiás, inclusive assim, tão pouco tempo, né? Pensar que ele começou em 2019, passou aí, atravessou por uma pandemia, né? E assim, o projeto já tem esse tamanho, essa envergadura que tem hoje. Então, isso traz assim, um brilho aos nossos olhos. E, além de tudo, né, além do sucesso do projeto, a animação, a generosidade do Emiliano também, de compartilhar o tempo e a experiência dele conosco. Né? Aí, associado a isso, quando eu pensei assim, bom, não vou fazer isso sozinha na UFMG, né? Então, fui atrás das pessoas que poderiam dar algum tipo de apoio, procurei o Eduardo lá no DESA, dentro do meu departamento, conversei com a Priscila, professor Nilo, professor André, que é um recém-chegado no nosso departamento,
E aí o professor André também já sugeriu o nome de uma outra professora, colega dele, que é da Universidade Federal de São João del Rei. E aí todo mundo, assim, com pouco, vou dizer, não vou nem falar esforço, porque não foi esforço nenhum, com uma pouca conversa ali, só de explicar um pouco o objetivo do projeto e tal, assim, todo mundo se animou a participar, né? Então, assim, foi uma convergência de interesses, de esforços, e penso assim, né, todas essas pessoas com uma certa visão comum, né, desses desafios ambientais que a gente tem que enfrentar e conscientes do papel que a universidade tem que ter para auxiliar, né, no enfrentamento aí desses desafios ambientais. E aí, bom, então a gente, isso tudo, essa conversa toda começou da metade do ano passado para cá, né? E aí, bom, no ano passado a gente não tinha conseguido formalizar o projeto enquanto atividade de extensão na UFMG, a gente conseguiu fazer isso esse ano. Então, a gente começou a atuar, né, mais fortemente, de forma mais organizada e sistematizada a partir de 2024. E aí, nesse primeiro ano, a gente teve a adesão de 8 municípios: Fronteira, Santa Rosa da Serra, Três Marias, Campo Belo, Perdões, Santana da Vargem, João Pinheiros e Andradas. Então, esses municípios, eles firmaram o termo de parceria conosco, né, o termo de adesão, e aí a gente, eu, junto com esses professores que eu mencionei, né, a gente mantém contato com esses municípios, no sentido de entender quais ações eles estão se propondo a realizar, como virada ambiental, e também no sentido de nos colocar à disposição para contribuir dentro das possibilidades que a gente tem na universidade. Lembrando, como o professor Emiliano já falou, né, um projeto de extensão, que é um projeto voluntário, né, a participação de todas é voluntária, e a gente tem tido um retorno positivo, né, vários municípios já relataram para a gente, já expuseram seus projetos, então tem municípios planejando, claro, o plantio de espécies nativas em áreas degradadas, em áreas de APP, tem municípios que estão fazendo planejamento de rodas de conversa entre diferentes atores no município sobre as questões ambientais, né? E essas rodas de conversa aconteceram nas escolas municipais, então envolvendo esse componente de educação ambiental, e muito importante, né, do meu ponto de vista, que é envolver os jovens e as crianças. Temos município planejando passeios ciclísticos também na Semana da Virada. Enfim, né? E aí, quem são essas pessoas que estão participando, né? Como o professor Emiliano destacou, né? A gente tem esse apoio, essa adesão muito forte por parte das secretarias de meio ambiente ou daquele setor da prefeitura, né? Que às vezes não tem o nome de secretaria de meio ambiente, mas que se responsabiliza pelas ações de meio ambiente ali no município. E em um dos municípios, que é João Pinheiro, a gente tem uma parceria também de um empresário, dono de um posto de gasolina, o posto Tampinha, e da Minas Petro. Então, assim, aqui em Minas, né, esse é o primeiro ano de projeto, está começando assim, né, pequenininho, com um número menor de municípios, um número menor de parceiros. Nós, né, professores que estamos envolvidos nessa ação de extensão, por enquanto a gente ainda não tem aluno envolvido, mas esperamos ter em breve. Então, a nossa expectativa é de ter esse momento de aprendizado para depois, né, expandir as nossas atividades e tentar, de fato, né, abranger o maior número possível de municípios. E aí, bom, o que mais que eu gostaria de comentar, né? Bom, acho que a gente sabe, assim, né, como que essa questão da arborização, né, sendo bem planejada, com as espécies corretas, nos locais corretos, né, como que isso traz, né, tantos benefícios ambientais, podemos falar aí de serviços ecossistêmicos, né, o Emiliano aqui mencionou alguns, então, sequestro de CO2, a questão do sombreamento, né, principalmente em áreas urbanas, onde a gente tem muitos efeitos de ilhas de calor, a contribuição também para o ciclo hidrológico, enfim, né, a gente sabe aí de todos esses benefícios. E dentro do projeto eu vejo essa questão também
como uma sementinha para outras ações, como o Emiliano já colocou, né? Então, assim, o projeto começou um pouco com foco nessa questão do plantio de mudas e hoje, né, já se expandiu para outras ações, toda e qualquer ação que traga essa sensibilização ambiental. E eu vejo também como uma sementinha, né, para a gente começar a discutir, explorar com os nossos alunos, com essa comunidade não acadêmica, principalmente com os jovens e as crianças, né, tem um apelo especial para mim. Então, a gente começar a analisar, discutir, explorar, enfim, né, os outros problemas ambientais, né? Então, outras questões como a urbanização e a impermeabilização, o impacto que isso tem no ciclo hidrológico, o impacto que a forma como nós, seres humanos, ocupamos o território, né? Isso traz sobre os recursos, os impactos sobre os recursos naturais, em termos de recursos hídricos, sobre a quantidade e qualidade de água. Então, assim, eu vejo o projeto dessa forma, né? Com essas múltiplas facetas, essas múltiplas áreas de atuação, e como sendo uma oportunidade para a universidade exercer essa atividade de extensão, né? Que é essa atividade em que a gente tem a oportunidade de trocar saberes e conhecimentos. Então, não é só nós, da comunidade acadêmica, né, querer disseminar o conhecimento, né, que é produzido dentro da comunidade, mas a gente também ter essa troca, né, receber os saberes populares e ter um reconhecimento, né, da importância disso dentro da universidade. E muito importante também levar os nossos alunos para conhecer essas distintas realidades, né? Principalmente a gente que é professor na engenharia ambiental, na engenharia civil, em outros cursos também, né? Mas principalmente na engenharia ambiental, que eles tenham essa oportunidade de ter essas outras vivências fora dos muros, né? Dos nossos muros aí da universidade. Então, deixa eu ver, eu acho que eram esses. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa aqui. Não, acho que é isso, assim, né? Os comentários que eu queria fazer também, eu já estou no meu tempo, deu 10 minutos aqui certinho, né? Então, para a gente poder passar para a próxima etapa, que é de conversar e ouvir os demais, né? Eu encerro a minha fala aqui. Muito obrigada, Eduardo, muito obrigada, Emiliano, né, por nos brindar aí com essa apresentação brilhante sobre o projeto. Thalita, agradecido, viu, pelos seus comentários, sem dúvida alguma, não é? É muito importante essa parceria recente da UFMG com o projeto Virada Ambiental. Para mim, pessoalmente, é uma satisfação também. A gente vem se reunindo praticamente todo mês, né? Uma reunião mensal da equipe, da pequena equipe aqui, da UFMG ligada a esse projeto. E, Thalita, você destacou mesmo aí, não é? Os desdobramentos de um projeto como Virada Ambiental, né, são enormes, né, sobre as perspectivas ambientais, sociais, né? Enfim, então é realmente um projeto de grande relevância. E assim, não é? O tema da descarbonização ele está em alta, ele é pauta, né? De governos, mesmo da opinião pública, né, do setor industrial, digamos assim, quase que é um dos principais temas que vem sendo discutidos, né? Então, todas as técnicas e métodos, né, de captura de CO2, né? Então, nessa fase de transição, né, energética também, né, das fontes de energia de origem fóssil para fontes, digamos assim, renováveis e mais limpas, né, relativamente mais limpas. Então, fala-se muito sobre isso, né, sequestro, captura de CO2, e aí bem, muito alinhado aos princípios da sustentabilidade, né, Emiliano? Esse projeto Virada Ambiental vem primando pela simplicidade, né? Quer dizer, a simplicidade combina com sustentabilidade, né? E você partilha aí esse exemplo aí maravilhoso, né? De tão pouco tempo realmente atingir tantos municípios, né? Por quase todos os estados da federação aqui no Brasil. Mas, enfim, eu reflito que muitas vezes, né, as notícias da questão social, ambiental, socioambiental
no geral no Brasil, elas são muito tristes, né? E até mesmo de nos deixar apreensivos, né? Então a gente tem aí como contrapartida essas ações do projeto Virada Ambiental que são bastante festivas, né, Emiliano? Pelo que a gente vem conversando. Então, um outro aspecto assim também que merece ser destacado. Mas a gente vai finalizar nesse momento aqui, né, essa primeira parte do encontro, finalizando a gravação. Então, mais uma vez, uma alegria, né? Esse nosso modesto projeto aqui, o Ciclo Aberto a ISAP, ter aberto espaço, né, para divulgar já um projeto bastante conhecido, que é o Virada Ambiental, né, conhecido pelo Brasil todo, para a gente aprender, trocar ideias e seguir caminhando junto. Então, finalizamos, né, nesse momento a gravação, né, do encontro e seguiremos para o segundo momento, igualmente importante do encontro, com aqui a interação com o público, com contribuições diversas e um bate-papo. Então, é isso.